Olá, meus amigos do canal do Edmil. Eu tenho uma pergunta a todos vocês. Onde estão as evidências sobre algum artefato manufaturado alienígenas para estudos e confirmação? Nós vemos muitas falácias no mundo ufológico. Então podemos classificar como evidências o que as pessoas veem, relatam, nada provam? A ufologia é um mundo de obscuridades e incertezas. Aqui no nosso canal, nós trazemos aqui uma personalidade, o Ademar José Gevaer, para responder a essas perguntas. Os meus amigos, fiquem à vontade. Diga lá. As assinaturas que aparecem, já foi identificada uma mesma assinatura em desenho de... Sim, vários agroglifos. Às vezes passa assim, tem uma série de agroglifos no ano 2007. Ficam 3 anos sem aparecer agroglifos com aquela mesma assinatura. Aí lá para 2011, 2010 surgem agroglifos com a mesma assinatura. E isso assim, 2 ou 3 assinaturas diferentes que já foram identificadas. Você vê que são diferentes, que não são da mesma inteligência, do mesmo designer. E às vezes casos de agroglifos que tem 1, 2 ou 3 assinaturas, ou mesmo agroglifo. É como se os caras se juntassem para fazer o desenho, né? Diga lá. Já tem uma pergunta: o que acontece depois nessas regiões onde os agroglifos aparecem? Depois que sobe, as plantas crescem diferente ou... Não, as pessoas plantam novamente, as pessoas colhem novamente, os fazendeiros, né? Normal. Agora, há casos de agroglifos que nunca se disfarcem. Eles ficam uma sombra chamada fantasma. Por exemplo, alguém mandou para mim esse tempo atrás uma fotografia feita de satélite, portanto do Google Earth, do agroglifo de Prudentópolis. Foi em 2016, para 17, para 18, para 19, tem 3 anos. Quantas colheitas já não foram plantadas ali? E você vê que a figura ainda está ali embaixo, ainda está marcada na terra. Isso acontece em vários agroglifos também na Europa. Como? Está marcado, são os fantasmas. Isso é incrível, mas ocorre. E outra, você pode comer as plantas de dentro do agroglifo, por exemplo. Na Inglaterra é tudo usado para fazer cerveja. A gente bebe lá, né, Cláudio? A gente toma aquela cervejinha lá. Não faz mal, não tem problema nenhum. Você pode se alimentar do trigo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, a própria natureza do fenômeno, correndo em grãos, talvez não fosse uma insinuação, assim, uma provocação. Por que grãos, né? Grãos é daquilo que nós nos alimentamos. Pois não. Ninguém nunca presenciou acontecer no momento que ele... No Brasil, na Inglaterra, em alguns casos. Inclusive, um grande pesquisador, que é o Gary King, ele começou a pesquisar, porque ele estava num certo ponto de Alton Barnes, no dia 7 de julho de 1997. Ele costuma chamar esse caso de 777. E ele estava com a namorada, tinha várias pessoas filmando, é uma depressão, e ali tem um campo, onde é muito comum surgir em agroglifos. E de repente, em questão de minutos, começou a se formar uma figura. E ela era enorme. Ela se formou diante dos olhos das pessoas. Alguns casos desses acontecem, são mais raros. Normalmente eles surgem sem que ninguém veja. Para que ele surgiu, havia trigo ainda limpo, plantado. A outra já tinha sido colhido. Então, se os caras erram o cálculo e fazem um pouquinho mais para o lado, aparecia metade do agroglifo numa área plantada. Não, eles fizeram exatamente onde o agroglifo apareceria. Tudo é feito com um propósito. As inteligências não deixam nada ao Deus dará, nada ao acaso. Sim. A prima sobre ela que teve no Brasil, ela falou sobre justamente os grãos que são produzidos lá. E esses grãos, na medicina, a pesquisa que houve dado redução de doença. Sim, eu falei, redução do mal de Parkinson em estágio inicial. Redução, você vai gostar de saber, de gota. De gota, você está com gota hoje, né? Redução de gota, redução de ácido úrico no sangue.
e algumas outras doenças. Eu desconfio que o governo inglês deve ter feito pesquisas secretas nos agroglifos para descobrir mais alguma coisa, e não compartilhou com ninguém. Isso é meio evidente, né? Ao mesmo tempo que se tentava matar o assunto, é evidente que se tentava descobrir qual era a sua procedência e seu significado. Eu acredito nisso. Isso também, os agroglifos aconteceram nos Estados Unidos, no Canadá, e ali houve um interesse científico, pelo menos inicial. E também lá o fenômeno arrefeceu e retroagiu. Quem mais tinha uma pergunta aqui? Isso aí. Mais sobre a forma geométrica, né? Essa geometria sagrada, essa conexão. O que você poderia acrescentar sobre esse tema? Olha, todas as figuras têm um significado. O duro é saber qual é. Mas todas, você viu aquele número pi que foi tirado dentro do agroglifo? Como que alguém vai pensar em tirar o número pi de dentro do agroglifo? Dessa mesma maneira já tiraram várias outras referências matemáticas, algoritmos, tem números significativos. Por exemplo, às vezes você faz jogadas com os formatos e tamanhos dos agroglifos e descobre uma localização, longitude, latitude, uma fórmula matemática, uma fórmula física, uma fórmula química. E existem figuras que têm formato de molécula perfeita, como a molécula em que há átomos de carbono, que tem 4 ligações, estão lá, perfeitas. Então, tudo isso aí é como que dizendo, nós conhecemos vocês. Vocês fazem isso, vocês fazem assim, né? Astronomia, ensina eclipses, a transição da Terra ao redor da Lua representada numa figura. Sistemas estelares são abundantes. Remete também ao hermetismo antigo também, muita coisa, né? Sim. Porque antigamente muitas informações e mensagens era feita através de símbolos. Sim. E você vê que alguma coisa que são adotadas hoje no mundo moderno. Pode ver o Google, o Windows usa muito o simbolismo hoje para tentar expressar uma ideia. Então provavelmente seja isso mesmo. É possível. Gente, esse campo está aberto. Todo mundo pode contribuir, todo mundo tem ideias. A gente já tem muitas respostas, mas são poucas diante de tantas mais que podem ser encontradas. O que está a figura no grego? Um disco do lado, que é uma resposta. É verdadeiro, é verdadeiro. Aquele caso do grego, né? sim, aquele disco já foi lido. Ele é uma frase assim que tem esse sentido, não exatamente as mesmas palavras. Tomem cuidado com os falsos profetas, Isso. com as falsas verdades, estamos atentos. Em linguagem binária. E aonde que surgiu aquela figura? Na frente de um observatório astronômico, radioastronômico. Rádio Observatório de Tchubon, onde também surgiu a mensagem de Arecibo. A resposta da mensagem de Arecibo que nós mandamos numa espaçonave para fora da Terra, a Voyager, muitos anos atrás. Então, os caras nos conhecem. Eu tenho uma dúvida. A IEL já tentou se comunicar com eles, com o meio da agroglifo, fazendo agroglifo? Sim, muitas pessoas. Sim, muitas. Eu conheço uma senhorinha lá na Inglaterra, a Antoniette, que ela faz meditação. Ano passado eu fiquei no bread and breakfast dela, e ela até me ajudou com algumas questões, porque ela te ensina a meditar, e ela leva grupos para meditarem dentro dos agroglifos, e às vezes as pessoas conseguem comunicação. Se não dentro do agroglifo, quando voltam para casa. Para criar agroglifo com perguntas, criar agroglifo, né? A criar agroglifos Com perguntas, ou com respostas. Algumas pessoas já fizeram isso, eu não sei qual foi o resultado. Não sei qual foi o resultado. O que nós temos que estar bem cientes é que a nossa sociedade planetária ela é acompanhada muito de perto por inúmeras outras sociedades planetárias. Nesse livro Os Aliados da Humanidade, o contatado Marshall Ian Summers conta justamente isso. Vejam, o universo é absolutamente repleto de vida. Mesmo se nós fôssemos dividindo as probabilidades por 10, até 1 milésimo por cento, 10 milésimos por cento,
nós ainda assim teremos uma quantidade enorme de planetas habitados com inteligência superior do universo. Essas inteligências, elas podem ser mais avançadas ou mais atrasadas. Sim, da mesma forma como a Terra está, vamos dizer, na régua, de 0 a 10, ela está em 5, vão haver civilizações que vão estar em 4, 3, 2, 1. Deve ter civilização que está comendo picanha crua, porque os caras não conseguiram descobrir o fogo ainda, né, Cláudio? E claro, tem civilizações que estão no andar de cima, estão em 6, 7, 8, 9, 10. Basta que estejam no 6, no 5.5, para já serem mais avançadas do que nós. Agora, por exemplo, a civilização que esteja no 7.5, no 8, 8.5, nós não teríamos condição nem de conversar com essa civilização, porque ela está tão à nossa frente, que é a mesma coisa que você levar um iPhone para um índio da África. Ele não tem ideia. O que ele faz a grande? Entende? Então, há civilizações em todos os estágios evolutivos. E vindo aqui à Terra, há muitas. Há algumas que vieram no passado e por alguma razão parece não terem voltado mais. Outras que vieram de um tempo mais para cá. Há outras que estão chegando agora. Nós vamos fazer isso. Nós próprios já estamos indo ao espaço há 60 anos. E agora com Elon Musk, com o Jeff Bezos, com esses caras ali, eu não tenho dúvida. O Elon Musk está determinado a levar uma gente para Marte. E essas pessoas já se candidataram, são mais de 3 milhões, sabendo que não voltarão. Tem tecnologia para ir, e ela vai ficar mais fácil ainda para ir, mas jamais para voltar, pelo menos pelos próximos 20 ou 30 anos. Não vai ter tecnologia para trazer essa gente de volta, então eles vão ser nome de rua em Marte quando houver colônias em Marte. Entende? Imagine, dê para nós 50 anos, nós vamos ter máquinas que vão nos permitir ir a outros lugares do universo com a facilidade como nós hoje pegamos um carro, vamos ao Rio, vamos a Curitiba, em qualquer lugar. Vai acontecer, não tenham dúvida. Nós passamos pelo grande teste. A data limite se provou dessa maneira. Nós não nos autodestruímos, como poderia ter acontecido em várias ocasiões. A humanidade se viu diante ela mesma, sua algoz, apertando botões. Não aconteceu. Nós estamos aí. Agora, o céu é o limite. Eu acho que também não vai acontecer daqui para frente, tomara, né? Então nós vamos nos expandir. Há um ano atrás, quando eu assisti no YouTube 3 foguetes do Elon Musk voltando juntos de ré e pousando em pé. Incrível. Incrível. Eu falei, meu Deus do céu, eu vivi para ver isso. Se eu vi isso, eu não sei se eu, mas o meu filho, o Daniel, que está com 35, ele vai ver a gente chegar a outros planetas. E o meu pequeno de 14, o Pedro, ele já está se preparando para ir para outros planetas. A minha netinha de 2 e 3, essa com certeza vai ser algo assim, como nós temos hoje. Lembra como era difícil você viajar para a Europa, para os Estados Unidos, há uns 20 anos atrás? Você tinha que tirar visto para entrar na França e outros países da Europa. E a cada fronteira que você atravessava, você tinha que trocar o dinheiro. Lembra? Cada país tinha uma política. Acabou. Tudo é a mesma coisa. A globalização, né? A globalização. Agora, ainda assim, você vê, no nosso planeta, nós temos sociedades super avançadas em saúde, educação, IDH, enfim. Como, por exemplo, os países escandinavos, o Canadá. E temos países super atrasados, os países, alguns africanos, alguns países asiáticos. E temos países no meio do caminho, o Brasil, Paraguai, Bolívia. Sei lá, a Bolívia está um pouco atrasada em relação ao Brasil, mas ainda o fato de nós vivemos dentro do mesmo planeta e termos tantas diferenças entre nós e ainda assim mantermos a nossa individualidade. Por exemplo, a globalização não destruiu a cultura alemã, como não destruiu a cultura francesa. Eles ainda se preservam. Então é uma coisa mais ou menos como essa, lá fora, eu acredito. E aí as pessoas perguntam, então quer dizer que existe uma confederação de planetas? Eu não vejo nenhum problema, aliás, eu vejo uma lógica nisso. Se aqui, há 70 anos atrás, nós precisamos e tivemos que construir uma ONU, que para muitos países não vale nada. Os Estados Unidos não respeitam a ONU, muitos países não respeitam a ONU.
Mas o fato é que ela existe, ela está se impondo cada vez mais. A mesma coisa que aqui tem que haver lá fora. Esse pesquisador, o Marshall Vincent, esse contratado, ele defende isso, que das tantas civilizações que estão se aproximando da Terra, existe um grupo que são nossos aliados, aqueles que estão nos ajudando de alguma maneira. Na espiritualidade chamam de jardineiros do espaço, aqueles que construiriam civilizações, ergueriam civilizações, ajudariam as civilizações a não se autodestruírem. O próprio processo de abdução, o que se faz numa abdução? Se tira sêmen e óvulo. Para quê? O que a gente faz com isso? Macarronada? Não, a gente vai nenê. Eles estão buscando material genético onde há em abundância para efetivamente povoar outros planetas, para reconstituírem, por exemplo, a capacidade reprodutiva talvez degenerada de alguma espécie. Eles não estão fazendo isso por maldade. Eles estão fazendo uma coisa que nós um dia vamos fazer. Eles estão aqui. Imagine daqui 50 anos que nós tenhamos naves e possamos ir a outros planetas fora do sistema solar e encontremos um planeta atrasado, onde aquela vida que mora lá, aquele tipo de ser que mora no planeta. Bom dia, aqui quem fala é João Marcelo, do canal João Marcelo. E eu desejo aí ao Edneu, do canal do Edneu, todos os amigos, parceiros, eu espero que 2019 com grandes novidades aí na área da ufologia. Um abraço a todos.